junho de 2024 a maio de 2025, resultando no reajuste de 7,02%. Ressalta que deve ainda ser adicionado de forma composta 5,27% referente ao parcelamento do reajuste de 2021, conforme determinado pela resolução decisória da AGERGS número 652 de 2022, resultando em um reajuste final de 12,66% a ser aplicado no ano de 2025, com data base no mês de junho. Em 5 de junho, a concessionária protocolou na AGERGS o ofício número 131/2025, com os cálculos de reajuste, considerando que o IGPM acumulado no período de junho de 2024 a maio de 2025 foi de 7,03% e a aplicação composta percentual de 5,27% relativo ao parcelamento de reajuste de 2021, totalizando a aplicação de 12,67% sobre as tarifas vigentes a partir de 1º de agosto de 2025, após o cumprimento das divulgações aos usuários com antecedência mínima determinada nas normas de regulação pertinentes. Em 11 de junho, o expediente é enviado à Diretoria-Geral, mediante encaminhamento número 34/2025 da RE, esclarecendo que a diferença de 0,01%, a maior apresentada pela concessionária, provavelmente tem relação com a utilização de índices mensais arredondados para o cálculo do IGPM acumulado no período. Assim sendo, a DRE mantém a posição descrita na informação anexa ao processo na página do site da FGV, que cita o IGPM acumulado nos últimos 12 meses em 7,02%. A Diretoria-Geral, considerando o disposto no artigo 2º da Resolução Decisória 769, encaminha o expediente ao Conselho Superior com a recomendação de apensamento do processo número 000-449-3900-25, dígito 2, com o objetivo de evitar a ocorrência de 2 reajustes tarifários em momentos distintos. Tendo sido distribuído o expediente, o relator designado, conselheiro Alexandre Alves Porce, propôs a atribuição aos conselheiros relator e revisor do presente processo, para que fossem conduzidos em conjunto, considerando que este já tramitava no Conselho Superior. Aprovada a proposta, o expediente número 000-873-3900-25-4 foi anexado a este. De acordo com o disposto na Resolução Normativa número 49/2019, no período de 9 a 30 de junho de 2025, foram realizadas consulta e audiência pública. Audiência pública número 06/2025. A Associação de Defesa do Consumidor de Uruguaiana, a ADECOM, e a concessionária apresentaram contribuições, as quais estão disponibilizadas no site da AGERGS, juntamente com a devida análise realizada pela área técnica. Na análise das contribuições, a Procuradoria Setorial emite a informação número 121, da qual destacamos os seguintes trechos. Abre aspas. Esclarecemos que a revisão extraordinária, ora em análise, foi autorizada pelo Conselho Superior da AGERGS no processo número 1001-3900-23, dígito 1, através da resolução decisória número 769 de 2024. Segue. Portanto, os artigos 2º e 3º da resolução delimitam a matéria a ser revisada extraordinariamente a concessão de franquia do consumo de água potável e dos serviços de esgotamento sanitário ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, decorrente da Lei Municipal número 5.315 de 2021, devendo ser consideradas as frustrações de receitas materializadas até o mês de dezembro de 2024. Assim, qualquer contribuição recebida que transborde a delimitação referida não deve ser incluída na revisão extraordinária, visto que não foi autorizada pelo Conselho Superior da AGERGS. Assim, não cabe neste processo reformar a resolução número 769 de 2024, cabendo às áreas técnicas somente executar a revisão extraordinária nos limites impostos nos seus artigos 2º e 3º, conforme delimitado pelo Conselho Superior da AGERGS. Quanto aos argumentos da DECOM sobre a redução da alíquota de ICMS sobre a energia elétrica, que teria gerado um impacto positivo nas despesas da concessionária, esclarecemos que esta questão está sendo analisada pelas áreas técnicas da AGERGS no processo número 0011283900, 25 dígito 9, e caso se confirme impacto relevante nas tarifas, poderá ser revisada no momento oportuno. Assim,
Qualquer período que extrapole o período de abrangência da Lei Municipal número 5.315 de 2021, delimitada na Resolução 769 de 2024, não deve ser considerada na presente revisão extraordinária de tarifas, visto que não foi autorizado pelo Conselho Superior da AGERGS. Da conclusão, por todo o exposto, não verificamos as contribuições apresentadas pela DECOM e pela BRK Ambiental, questões de ordem jurídica a serem analisadas por esta Procuradoria Setorial, visto que o deferimento ou não da revisão extraordinária já é um tema superado e decidido no processo SEI número 1001, 390023, dígito 1, cabendo agora, neste processo, a efetiva execução da revisão extraordinária de tarifas aprovada pelo Conselho Superior da AGERGS, nos limites da resolução decisória número 769 de 2024, fecha aspas. Por sua vez, a DRE, Diretoria de Regulação Econômica, emite a informação número 112 de 2025, com o cálculo do índice final a ser aplicado sobre as tarifas relativas aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário prestados pela BRK. Tendo em vista o entendimento da PSE, destaca que as frustrações de receitas, abre aspas, né? As frustrações de receitas referentes à concessão de franquia à Santa Casa, ocorridas no período de julho a dezembro de 2021, primeiros 6 meses do ano 11 do contrato de concessão, consideradas no cálculo demonstrado na informação DRE número 77 de 2025, deverão ser excluídas da presente revisão extraordinária, uma vez que se referem à franquia concedida pela Lei 4.731 de 2016, que vigorou até dezembro de 2021, devendo ser incluídas somente na revisão ordinária de 2026. Passamos então ao cálculo do índice final da revisão extraordinária, considerando apenas a perda de receita relativa à franquia concedida pela Lei 5.315 de 2021, que abarca o período de janeiro de 2022 a dezembro de 2024. Excluído-se o período de julho a dezembro de 2021, do cálculo apresentado na informação DRE número 77 de 2025, o total aceito como perda de receita, após o exame da documentação e ajuste dos valores, foi de 2.175.779,07 reais, referentes ao período de janeiro de 2022 a dezembro de 2024. Diante do exposto, o índice final da revisão tarifária extraordinária, após a análise das contribuições da consulta pública, audiência pública número 6 de 2025, necessário para equalizar o desequilíbrio causado pela concessão de franquia de consumo de água potável do Serviço de Esgotamento Sanitário ao Hospital de Santa Casa de Caridade Uruguaiana, referente ao período de janeiro de 2022 a dezembro de 2024, é de 1,92%, a ser aplicado durante 12 meses, de julho de 2025 a junho de 2026, ano 15 do contrato de concessão, número 160/2011, retirado na próxima revisão ordinária de 2026. Ressaltamos, por fim, que em observância do artigo 2º da Resolução Decisória 769 de 2024, o índice final da revisão extraordinária será aplicado concomitantemente ao índice final de reajuste 2025, calculado na informação DRE número 73 de 2025, devendo ser somado o percentual de reajuste de 12,66% ao índice de 1,92%, resultando em um índice de 14,58%. Mediante o acolhimento número 31, 2025 da DRE, recomenda ao Conselho Superior, 1. Que aprove o índice final da revisão extraordinária concomitantemente ao índice final de reajuste tarifário anual de 2025, calculado na informação DRE 73/2025, devendo ser somado o percentual de reajuste de 12,66%, o índice de 1,92%, resultando em um índice final de 14,58%, em observância ao artigo 2º da Resolução 769 de 2024. 2. Que conste na resolução decisória que o índice final da revisão tarifária extraordinária, referente à concessão de franquia de consumo de água potável e dos serviços de esgotamento sanitário ao Hospital de Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, referente ao período de janeiro de 2022 a dezembro de 2024, é de 1,92% e deve ser aplicado durante 12 meses,
de junho de 2025 a junho de 2026, ano 15 do contrato de concessão, número 160/2011, e retirado na próxima revisão ordinária de 2025. 3. Que a BRK Uruguaiana encaminhe até 5 dias as tabelas tarifárias para homologação. Fecha aspas. Em 14 de junho de 2025, a Diretoria-Geral retorna o expediente com acolhimento das manifestações das diretorias para apreciação do Conselho Superior. Em 22 de julho de 2025, a concessionária protocola na Gergs o ofício número 169/2025 nos seguintes termos, abre aspas, considerando 1. O pedido de reajuste anual das tarifas e dos serviços complementares, protocolado tempestivamente pela concessionária, nos termos da cláusula 21 do contrato, por meio do ofício número 131/BRK 2025, em 5 de junho de 2025, no âmbito do processo CEI 873-3900-24, dígito 4, no qual, conforme cláusula 21.5, a entidade reguladora dispõe de 15 dias para manifestação. 2. Que no referido processo, a agência manifestou-se reconhecendo o reajuste de 12,66% a título de correção inflacionária referente ao período de junho de 2024 a maio de 2025. 3. O pedido de revisão extraordinária submetido pela concessionária em razão da franquia de consumo de água e esgotamento do Hospital Santa Casa de Caridade Uruguaiana, protocolado pelo ofício BRK 073/2025, processo CEI 449-3900-25, dígito 2. 4. Que o artigo 2º da Resolução Decisória 769/2024 determina a realização da referida revisão extraordinária concomitantemente ao reajuste tarifário anual, estabelecendo-se, portanto, conexão direta entre ambos os processos. 5. Que o atraso na aplicação do reajuste inicialmente previsto para agosto de 2025 provocará impacto relevante no faturamento da concessionária, comprometendo ao menos 2 ciclos de faturamento, requer-se que a frustração de receita decorrente do atraso, ora apontado, seja devidamente considerada na análise e julgamento dos processos administrativos supracitados e que a aplicação dos respectivos efeitos ocorra de forma imediata no âmbito da resolução decisória homologatória submetida. É o relatório, senhora presidente. Obrigada, conselheiro Lucas. Nós temos 2 pedidos de sustentação oral, um pela BRK Ambiental Uruguaiana e outro pela ADECOM, Dr. João Carlos dos Santos. Vamos iniciar, então, conforme previsão regimental, pela BRK Ambiental, com a doutora Natália Menezes. Doutora Natália. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. A senhora tem 10 minutos. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde a todos os conselheiros, conselheiro Alexandre Posse, conselheiro Lucas, que estava presente na audiência pública da revisão tarifária extraordinária, em que eu pude me manifestar. Agradeço pelo voto e atenção de todos em relação aos processos da BRK, em especial esse do reajuste da revisão tarifária extraordinária. Os únicos pontos que eu gostaria de salientar aqui, em relação ao reajuste, são os 2 ciclos de frustração de receita, que foi mencionado ao final, para que, não obstante ele não tenha sido incluído no cálculo, que não haja uma, entre aspas, preclusão, no sentido da gente poder futuramente considerá-los oportunamente, a exemplo da revisão ordinária que em breve se iniciará. E o outro ponto, em relação à revisão tarifária extraordinária, em relação à frustração de receita, na audiência pública eu me manifestei em relação aos pontos quanto à não consideração do ciclo de 1 de 2021 a 6 de 2021, que era da RO anterior, e que vocês entenderam nesse julgamento de não estar adstrito à resolução decisória que autorizou a essa revisão tarifária extraordinária na qual estamos nos manifestando. Então, eu vou fazer alusão à manifestação que já está no processo,
que eu apresentei após a audiência pública, e para que esse ciclo que não foi considerado, da primeira RO, ela seja considerada, a gente possa oportunamente apresentar na próxima RO. E por que disso? Não é uma revisão, nós não estamos falando de um pleito de revisão tarifária qualquer. Na verdade, o que materializou isso foi uma lei que, bem dizer, viabilizou uma isenção tarifária. Quando a gente olha as disposições transitórias da Constituição Federal, ela nos orienta no seguinte sentido, que toda lei que prevê uma isenção tarifária precisa apresentar a sua fonte de custeio. Então, entendo, a BRK se posiciona no seguinte sentido, de que esse custeio ele é feito pela revisão tarifária extraordinária, depois de avaliada essa materialização. Então, considerando que, nesse caso específico, além da questão do reequilíbrio ter um parâmetro, né, um arcabouço constitucional propriamente dito em relação a qualquer contrato de concessão, aqui a gente está falando especificamente de uma isenção tarifária que tem uma previsão constitucional específica para que não haja nenhuma isenção tarifária sem uma prévia determinação de fonte de custeio. Então, fazendo uma analogia, e para que a gente não prejudique o equilíbrio contratual nesse caso, nós gostaríamos que esse período que não foi considerado, de 1 de 2021 a 6 de 2024, seja considerado na próxima RO, que se iniciará em breve. A fundamentação jurídica já foi apresentada, então, para não me alongar aqui e também em atenção e respeito à agenda dos senhores, eu faço menção ao que já foi apresentado e agradeço a atenção de todos. Muito obrigada, doutora Natália. Aproveito também para cumprimentar os demais representantes da BRK Ambiental presentes nesta sessão e passo de imediato a palavra ao doutor João Carlos dos Santos, da ADECOM, Associação de Defesa do Consumidor de Uruguaiana. Boa tarde, doutor João, tudo bem? Boa tarde, me ouvem? Sim. Tá. Bem, boa tarde, presidente conselheira, boa tarde, demais conselheiros, os servidores dessa casa, a doutora Natália, da BRK. A revisão extraordinária deve seguir alguns requisitos para que possa ser implementada. Seja, que a concessionária faça jus ao procedimento da demanda. A doutrina, que seria esses, a doutrina informa que não basta a ocorrência de eventos que causam impacto significativo, mas deve ocorrer o evento que tenha um impacto muito significativo no fluxo de caixa, nas receitas da concessionária. Quanto ao caso específico do nosso questionamento aqui da BRK Ambiental e Uruguaiana, quanto ao limite do qual seria necessária a revisão, seria de 5%, quando atingir 5% sobre o faturamento do ano imediatamente anterior. No caso, foi desconsiderado pela AGERGS, sob o argumento que o quarto aditivo, no entanto, a regra não foi revogada. Nesse sentido, a Corsã tem um parâmetro de 2%. O quarto aditivo, ele simplesmente silenciou sobre isso aí, fez um artigo 23.5, deixando de fora os 5%. Porém, no CAPT ali, ele incluiu um artigo, ele não revogou, ele não alterou. Então, portanto, tem uma redação dúbia. Para isso também, o contrato específico da BRK com o Poder Concedente Uruguaiana, o contrato estabelece que o prazo para o pleito da concessionária é de até 180 dias após a verificação da ocorrência do fato que foi ignorado. Fazia 2 anos praticamente após o início da ocorrência, que foi janeiro de 2022. Então, nesse caso, precluiu o direito da concessionária a pedir a revisão extraordinária. Isso tudo que eu estou falando é sobre revisão extraordinária.
Quanto à Lei 4731/2016, o entendimento foi de revisão ordinária por essa agência no momento da segunda revisão ordinária. Enquanto agora mudou para revisão extraordinária, sem um fundamento jurídico na aplicação desse critério diverso na Lei 5.315 de 2021, que teve essa renovação, a nova lei do qual nós estamos falando agora. Por outro lado, a lei anterior, 4.731, houve uma revisão parcial, na segunda revisão ordinária. Por outro lado, será feita na terceira revisão ordinária parte desse fluxo de caixa negativo. Enquanto que a Lei 5.315, da qual nós estamos falando, nós vamos atingir o período de 2022, 2023 e 2024, ficando um período de 2026 e 2025 para a próxima revisão extraordinária, em 2026. Então, de duas leis, vamos fazer 4 processos de revisão extraordinária. Também não há justificativa da revisão extraordinária que está sendo realizada somente por esse período. Tanto que na própria formação das diretorias de tarifa e diretorias de jurídica, ela joga, informa que o restante de 2025 e 2026 será na próxima revisão. Então, qual a razão de fazer uma parte da revisão só? Deixa eu ver. Outra parte que a gente achou aqui uma razão para pontuar é a informação PSE 121/2025, que usa os fundamentos para a rejeição das contribuições da ADECOM, afirmando que não se verificou questão de ordem jurídica. No entanto, todos os nossos questionamentos, item por item, todos eles foram direcionados com a lei ou com a cláusula do contrato de concessão. Então, existe sim fundamento jurídico. E ela dá informação também que está delimitado ao que está na resolução 769 de 2024. Mas a resolução, ela é apenas uma resolução, ela não pode interferir na lei. O que a gente fez, ressaltando aqui, foi novamente reforçar, trazer novos fundamentos para que essa revisão não deveria ser feita neste momento. Pois bem, a AGERGS, como agência reguladora, tem a obrigação de proteger o consumidor e a concessionária. No entanto, nós temos uma revisão atual de 14,59, enquanto que o IGPM deu 7,02%. Portanto, mais do dobro. Nós já temos uma parcela, a quarta parcela do parcelamento da Resolução 652, da época da pandemia. Então, o consumidor vai ser altamente prejudicado em razão desse aumento de mais de 50%, aliás, desculpa, mais de 100% do índice, da soma do índice que deu da inflação, o IGPM, que é o índice que nós corrigimos na nossa revisão tarifária. Então, esses seriam os nossos pontos, que a AGERGS, desde que eu comecei em 2015, eu participei de 2 revisões tarifárias. A segunda revisão e a terceira revisão. E eu nunca vi tanta contradição em relação à legislação e os próprios regulamentos quanto a essa questão aqui dessa nossa revisão extraordinária, que nós estamos concluindo ela nesse momento. Então, a gente pede que seja simplesmente, como disse, deferido somente a inflação, o IGPM mais a parcela essa. Por quê?
nós, como defensores dos consumidores, isso já existe um mandado de segurança que pode ser julgado até o fim da aplicação dessa tarifa, e provavelmente nós estamos estudando que, se for aprovado dessa forma, ela contraria a lei. Nós temos argumentos jurídicos suficientes para entrar com mandado de segurança numa ação cautelar. Não é que seja uma ameaça, que a gente está tentando proteger para não ser esse absurdo de 14% sobre o índice que nós temos hoje, sobre as tarifas praticadas nesse momento. Muito obrigado, senhora presidente e demais conselheiros. Obrigada, doutor João Carlos. Feitas as sustentações solicitadas neste processo, devolvo a palavra para o conselheiro Lucas. Muito obrigado, senhora presidente. Quero cumprimentar o senhor João Carlos, também a doutora Natália, pelas manifestações, e darei continuidade aqui, então, lendo a fundamentação. Mediante o convênio específico celebrado entre a AGERGS, o município de Uruguaiana delegou a regulação dos serviços públicos de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, competindo à agência exercer suas atribuições previstas na lei e segundo as disposições do contrato de concessão número 160 de 2011. A cláusula segunda do convênio firmado estabelece os principais objetivos a serem atingidos. 1. Assegurar a prestação de serviços adequados, assim entendidos aqueles que satisfazem as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia em sua prestação e modicidade nas suas tarifas. 2. Garantir a harmonia entre os interesses dos usuários, município, poder concedente e a concessionária. E 3. Zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro do serviço de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário. A subcláusula única da cláusula terceira das atividades regulatórias atribui à AGERGS, dentre outras competências, a função de, abre aspas, homologar, fixar, reajustar, revisar tarifas, seus valores e estruturas, na forma da legislação aplicável e do contrato de concessão, fecha aspas. A Lei Federal número 11.445 de 2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, prevê, artigo 38, as revisões tarifárias compreenderão a reavaliação das condições da prestação do serviço e das tarifas praticadas e poderão ser, inciso 1º, periódicas, objetivando a distribuição dos ganhos de produtividade com os usuários e a reavaliação das condições de mercado, ou, inciso 2º, extraordinárias, quando se verificar a ocorrência de fatos não previstos no contrato, fora do controle do prestador dos serviços, que alterem o seu equilíbrio econômico-financeiro. O parágrafo 1º, as revisões tarifárias terão suas pautas definidas pelas respectivas entidades reguladoras, ouvindo os titulares, os usuários e os prestadores do serviço. Parágrafo 4º, a entidade de regulação poderá autorizar o prestador de serviços a repassar aos usuários custos e encargos tributários não previstos originalmente e por ele não administrados nos termos da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. O contrato de concessão firmado entre o município e a concessionária, atualmente denominada BRK Ambiental Uruguaiana S.A., disciplina a forma de prestação dos serviços e especifica direitos e obrigações das partes ao longo da vigência da concessão. Quanto ao sistema tarifário dos serviços e equilíbrio econômico-financeiro, estabelece cláusula 17ª. Sistema tarifário. 17.2. As tarifas serão preservadas pelas regras de reajuste e revisão previstas nas leis federais 8.987 de 2005 e 11.445 de 2007, bem como nas leis municipais aplicáveis e pelas regras previstas neste contrato e anexos, com a finalidade de assegurar às partes, durante todo o prazo de concessão, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Cláusula 20, o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 20.1, constitui condição fundamental do regime jurídico da concessão a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro deste contrato. 20.2,
é pressuposto básico da equação econômica financeira que regula as relações entre concedente e a concessionária, o permanente equilíbrio entre os encargos da concessionária e as receitas auferidas na concessão. 20.3. O reequilíbrio poderá ocorrer, dentre outras soluções juridicamente possíveis, através de alteração dos prazos para o cumprimento das metas da concessão, observado o interesse público. B. Supressão ou aumento dos encargos para a concessionária. C. Compensação financeira. D. Alteração do prazo da concessão. E combinação das alternativas referidas nas alíneas A a D. A cláusula 21, alterada parcialmente pelo segundo termo aditivo, trata especificamente das regras de reajuste das tarifas, dispondo 21.1. Os valores das tarifas e serviços complementares serão reajustados a cada 12 meses, utilizando-se o IGPM calculado pela FGV. 21.4. O cálculo do reajuste dos valores das tarifas e serviços complementares será elaborado pela concessionária, devendo ser submetido à apreciação da entidade reguladora e fiscalizadora, para que esta verifique sua exatidão. 21.4.1. A partir do exercício de 2014, a submissão do cálculo de reajuste à entidade reguladora fiscalizadora deverá ocorrer em até 5 dias após a disponibilização oficial do índice da FGV, devendo este cálculo refletir a variação acumulada do IGPM entre os meses de junho, inclusive do exercício imediatamente anterior, e o mês de maio, inclusive do exercício concorrente, no qual efetuará o reajuste. 21.4.2. A concessionária remeterá ao concedente cópia da comunicação enviada à entidade reguladora e fiscalizadora. 21.5. A entidade reguladora e fiscalizadora terá o prazo de 15 dias, contados do recebimento da comunicação da concessionária, neste sentido, para examinar o cálculo apresentado pela concessionária, manifestar-se a respeito. 21.7. O início da cobrança da nova tarifa somente poderá ocorrer 30 dias após ampla divulgação aos usuários pela concessionária do reajuste. Quanto à revisão extraordinária, dispõe o contrato, cláusula 23, revisão extraordinária. 23.1. Proceder-se-á a revisão extraordinária do contrato com vistas à manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro nos termos do plano de negócio, mediante a compensação dos eventos causados de desequilíbrio, quando se verificarem eventos de caso fortuito ou força maior, fato do príncipe ou fato da administração, ou ainda atos ou fatos não previstos no contrato e fora do controle da concessionária, mas que impactem de forma relevante as receitas e ou despesas e custos da concessionária. 23.5. Ocorrendo qualquer dos eventos mencionados no item 23.1 acima, a concessionária deverá encaminhar à entidade reguladora e fiscalizadora, em até 180 dias de sua verificação, o requerimento de revisão, instruído com todas as informações e dados necessários à sua análise, acompanhado de relatório técnico ou laudo pericial, onde demonstra inequivocamente o impacto ou a repercussão do evento sobre os principais componentes de custos e seus reflexos sobre as receitas da concessionária, que definem o valor da tarifa. Redação atualizada pelo quarto termo aditivo. Seguindo. Conforme relatado, o mérito do pleito relativo à revisão extraordinária já havia sido apreciado por esta agência no processo 1001 3900 23 dígito 1, que culminou com a emissão da resolução decisória 769 de 2024, em decorrência da Lei Municipal 5.315 de 2021, que concedeu franquia de consumo de água potável e esgotamento sanitário para o Hospital Santa Casa de Caridade Uruguaiana, da seguinte forma: do 1º ao 18º mês, a franquia será no valor correspondente a 19.707,52 URMs, unidade de referência municipal, e a partir do 19º mês, a franquia será no valor de 11.339,66 URMs. Assim, apuram-se os efeitos da frustração de receita para a concessionária. Cabe relembrar que, naquele expediente, a Diretoria de Assuntos Jurídicos concluiu expressamente pela possibilidade de revisão extraordinária das tarifas
nos fatos do príncipe ou fatos da administração, como é o caso da Lei Municipal de Uruguaiana, 5.315, publicada em 15 de dezembro de 2021. E ainda no âmbito da segunda revisão ordinária de tarifas da concessionária, processo 845-3900-20, dígito 3. Já havia sido reconhecido o mesmo fato como gerador de desequilíbrio tarifário em decorrência da Lei Municipal 4.731 de 2026, que vigorou até 13 de dezembro de 2021. No dia seguinte, a Câmara Municipal aprovou a Lei número 5.315 de 2021, prorrogando o benefício tarifário por mais 60 meses. Assim sendo, a DRE, Diretoria de Regulação Econômica da Gergas, diante de suas atribuições, apresentou as informações número 73, número 77 de 2025, com os cálculos do reajuste e revisão extraordinária, os quais foram submetidos à consulta pública e audiência pública. Inicialmente foram considerados os valores compreendidos entre os meses de julho de 2021 e dezembro de 2024. Ocorre que a análise apresentada pela Procuradoria Setorial na informação PSE número 121, 2025, a qual acolho, conclui que, abre aspas, qualquer período que extrapole o período de abrangência da Lei Municipal número 5.315 de 2021, delimitada pela resolução da Gergas número 769 de 2024, não deve ser considerado na presente revisão extraordinária de tarifas, visto que não foi autorizado pelo Conselho Superior da Gergas. Fecha aspas. Diante da conclusão, a DRE refez os cálculos referentes à frustração de receita relativa à franquia de consumo da Santa Casa, excluindo-se o período entre julho e dezembro de 2021, uma vez que se refere à franquia concedida pela Lei 4.731 de 2016, que vigorou até dezembro de 2021, devendo ser incluída somente na revisão ordinária de tarifas, que ocorrerá em 2026. Assim sendo, foi elaborada a informação DRE número 112, 2025, a qual me reporto, que conclui pela aplicação do percentual final de 14,58% sobre as tarifas vigentes da BRK Ambiental Uruguaiana S.A., resultante do reajuste de 12,66%, somado a 1,92% decorrente na revisão extraordinária em tela, considerando-se o mês de junho como data base do contrato. Destaca-se que na apuração do reajuste tarifário anual também está contemplado o percentual de 5,27% decorrente do parcelamento na aplicação do reajuste tarifário do ano de 2021, conforme a resolução decisória número 652 de 2022. Ressalva-se que a parcela de 1,92% referente a esta revisão extraordinária deve ser aplicada durante 12 meses e retirada na próxima revisão tarifária ordinária devido à metodologia de cálculo utilizada. Tendo em vista a data de deliberação deste processo, esta parcela deverá vigorar de agosto de 2025 a julho de 2026. Quanto ao requerimento protocolado pela BRK Uruguaiana no último dia 22 de julho, mediante o ofício número 169 de 2025, tendo em vista que a solicitação de cálculo para verificar o impacto do atraso incorrido para a implantação deste reajuste demandaria a postergação dessa decisão por mais algumas semanas, entendemos que a correspondente frustração de receita verificada seja considerada juntamente com a próxima revisão tarifária ordinária a ser realizada no mês de junho de 2026. Diante do exposto, encaminho o voto a seguir. Do voto. Aprovar o reajuste anual contratual de 7,03%, a aplicação composta do percentual de 5,27% relativo ao parcelamento de reajuste de 2021, acrescidos de 1,92% referente à concessão de franquia de consumo de água potável e dos serviços de esgotamento sanitário ao Hospital Santa Casa de Caridade Uruguaiana, nos limites da Lei Municipal 5.315 de 2021, totalizando 14,58% sobre as tarifas dos serviços de abastecimento de água, esgoto e serviços complementares da concessionária BRK Ambiental Uruguaiana. 2. O percentual final estabelecido
no item anterior será aplicado as tarifas somente após decorridos 30 dias da divulgação aos usuários. A parcela referente à revisão, item 3. A parcela referente à revisão tarifária extraordinária de 1,92% deverá vigorar durante 12 meses, de agosto de 2025 a julho de 2026, a ser retirada na próxima revisão tarifária ordinária a ser realizada em 2026. 4. Determinar que a concessionária encaminhe à AGERGS em até 5 dias as tabelas tarifárias para aprovação. É como voto, senhora presidente, senhores conselheiros. Obrigada, conselheiro Lucas. Passo a palavra. Obrigado, presidente. Então, passo ao item 4 da revisão. Em conformidade com o disposto no regimento interno, revisei o relatório e confirmo sua correção quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação do conselho relator, acompanhando integralmente o seu voto. Obrigada. Algum esclarecimento, alguma observação antes de passarmos aos votos? Conselheiros Porce, conselheiro Giuliani? Então, ok. Eu acompanho integralmente o voto do conselheiro Lucas. Conselheiro Porce, por favor. Acompanho o voto do conselheiro Lucas. Presidente, parabenizo também pelo detalhamento, profundidade. Também parabéns à equipe técnica. Obrigada. Conselheiro Ricardo Giuliani. Acompanho o relator. Obrigada. Então, por unanimidade, foi acolhido o voto do conselheiro Lucas Pur no processo 449-3900-25-2. Agradeço as presenças da BRK, dos representantes da BRK e também da ADECOM. Sempre presente aqui, o Dr. João Carlos já bate ponto aqui, isso é muito bom, ter a presença dos usuários. Cumprimento também a Diretoria de Regulação Econômica e também, conselheiro, o seu voto, acho que está muito adequado, completo, então, cumprimentos a todos aí que trabalharam neste processo. Bem, antes de seguir a nossa pauta, eu fui avisada aqui pela assessoria que houve uma queda na nossa transmissão inicial ali da internet. Então, só para que fique gravado, os dados, né, os dados iniciais e as aprovações iniciais, nós estamos na sessão ordinária número 29 de 2025 e foram aprovadas por unanimidade as atas de números 23, 24 e 25 de 2025. E na sequência, seguiu-se ao processo relatado pelo conselheiro Lucas Pur, como já disse, 449-3900-25-2. Bom, dando sequência aqui à pauta, comunicações. A Diretoria-Geral dá conhecimento do ofício DP 2025-042, enviado pela concessionária Caminhos da Serra Gaúcha, o qual formaliza a comunicação da concretização de alteração do seu controle acionário, já autorizado pela GERGS, por intermédio da resolução decisória número 790 de 2025. O processo é o 1563-3900-255. 3.2. A Diretoria-Geral informa a emissão dos seguintes termos de arquivamento de notificação em razão do acolhimento das manifestações feitas pelas empresas às não conformidades e determinações dos relatórios de fiscalização. Então, vou passar a palavra aqui para o diretor-geral Carlos. Por favor, diretor. Boa tarde, conselheiro presidente, conselheiros, colegas presentes, demais participantes. Eu gostaria de fazer uma solicitação a esse conselho, a retirada de pauta do primeiro item, o primeiro TA número 1, 2025 de GIP, que foi feito na Sulgás, na companhia
de Companhia de Gado do Estado do Rio Grande do Sul, que é o processo 1663390024.5. Tiveram alguns apontamentos, algumas recomendações, então solicito para reanálise do arquivamento. Então solicito a retirada de pauta. Posso continuar? Pode, por favor. Pode ser, conselheiros? Sim, De de acordo. acordo. Por favor. Ok. O segundo item, se tiver alguma manifestação, eu vou ir na corrida. Se tiver algum esclarecimento, estou à disposição. O segundo é o TA número 18/2025 da DTM, para concessionar a Camisa da Serra Gaúcha. O processo é o 000-896-3900-248. O próximo é o TA número 19/2025, DTM, também para concessionar a Camisa da Serra Gaúcha. O processo é 897-3900-240. Na sequência, o TA número 24/2025, DTM, para o Expresso Embaixador Limitada, processo 1887-3900-246. O próximo TA número 27/2025, DTM, para o Expresso Rio Guaíba Limitada, processo 666-3900-254. E o último é o TA número 29/2025, DTM, para Castellani e Castellani Limitada ME, processo 1862-3900-249. Todos esses, então, foram arquivados ou por determinações atendidas das concessionárias. Aproveitar, presidente. Aproveitar nessa linha de que a gente vai fazer o regimento interno um dia, né? Esses processos é aqueles que a gente comenta que quando, por exemplo, Tá ligado? tá, que quando o diretor-geral, no caso aqui, averigou que há o cumprimento por parte da concessionária das recomendações, como é que ele se desenvolve processualmente? Nos informa, terminou. Mas veja, o mesmo procedimento, se houver, digamos, uma reconsideração meramente parcial, como é que funciona? Sobe o processo para o conselho. O conselho referenda a decisão do diretor-geral. Volta para o diretor-geral. Faz um outro processo e volta para nós de novo. Essa duplicidade, esse retrabalho, é um negócio incompreensível racionalmente. Porque, vê bem, isso aqui mostra qual é a eficiência da delegação para a autoridade do diretor-geral. Estabeleceu a decisão, cumpriu a conformidade, nós não precisamos, a partir daqui, dizer, não, só um pouquinho, deixa eu ver o processo para aferir se o ato fiscalizatório realmente deu efeito. Eu não faço isso. Eu não devo fazer isso. Eu tenho a delegação estabelecida. Da mesma maneira, eu tenho que fazer no caso do diretor dizer, olha, não reconsidero. Há a manutenção da não conformidade, portanto, o procedimento ele se esgota ali. E quando vem para o conselho, ele tem que vir em recurso último. E não, vem para decidir que o diretor decidiu bem, para depois, em novo recurso, vir para decidir se decidiu bem ou não, que é o que nós estamos fazendo. Então, se um dia a gente conseguir debater regimento, esse é um dos temas que a gente vai ter que dar uma pensada. Que isso é valorizar o quadro, as capacidades e as cargas funcionais, né, que ela entrega para os nossos servidores, para que eles deem sequência, né, e agilidade é o que a gente está trabalhando aqui, por exemplo. E assim uma série de coisas a gente pode discutir. Só queria marcar isso, porque eu tenho sinceras esperanças de um dia discutir o regimento. Obrigado. Obrigada, conselheiro Juliane. Convites. Nós temos aqui o recebimento do convite para o segundo encontro nacional das entidades reguladoras infranacionais de saneamento básico, a ser realizado nos dias 13 e 4 de setembro, em Brasília, promovido pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Isso aqui eu já havia trazido. O senhor se lembra, conselheiro Spilk? Nós já veio esse convite antes, e a gente havia alguns manifestado interesse, né? Eu também. Então, vamos abrir processo. Gente, tem como mandar a pauta desse encontro? Tem, claro. Porque aí, a partir da pauta, aí eu talvez me interessaria, mas Tá. eu quero ver a pauta. Sim, senão... vamos ver a programação. Isso. Eu mando, sim.
Nos de baixo eu não quero, tá? Tá bem. Bem, Recebimento. eu gostaria de... Eu tenho interesse nesse de quem Sim. será em Brasília, se voltar a saneamento básico, entidades reguladoras, eu também Tá, manifestei. então, o processo, então, quem tiver, vai ser mandado para todos os conselheiros que tiverem interesse, e para todos os conselheiros, daí a gente vê quem vai ter. E o segundo convite veio da coordenação do 9º Fronteira Festival Binacional de Enogastronomia, para o coquetel de lançamento da 9ª edição do festival, em 1º de agosto, sexta-feira, agora, né? Sexta-feira, na Praça Internacional, em Santana do Livramento, Acho em que eu vou ter Ribeira. que fazer esse sacrifício pela gente. Já Não, abri sem o processo, se sem quiser. sacrifício, sem Sim, sacrifício. já vi, Não, já não. vi. Eu vou ficar no X aqui em Porto Alegre. Conselheiros, algum convite recebido, em assunto geral, alguma questão? Não? Diretor-geral, mais alguma questão? Ok. Bom, só lembrando que o conselheiro Alger Lorenzon está em férias, né? Sim. Vamos registrar para que fique o registro em ata. Então, vamos encerrar a nossa sessão. Agradeço a presença de todos e todas. Presidente, se me permite, eu acho que já está decidido que semana que vem não haverá sessão também, né? Isso. Boa lembrança. Isso. Eu acho que era importante informar isso e que na outra semana teremos 2 sessões, uma na terça e uma na quinta. Isso. Tá, certo. Só vou pegar o... Ah, Boa lembrança, conselheiro. Então, também, para que fique registrado em comunicações, nós não teremos hoje é 29, tá? Então, nós não teremos a sessão do dia 5 de agosto, porque alguns conselheiros estarão em cursos fora do Rio Grande do Sul, e para compensar, a gente vai ter 2 sessões na terça e na quinta, 12 e 14, isso no mesmo horário, 14 horas. Isso. Ok, Isso. tá certo. Boa lembrança, conselheiro. Feito? Então, muito obrigada a todos e todas.